Sejam bem-vindos ao canal Raven Nest. Eu sou o Raven e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um filme que lançou e que nós vamos criticar aqui agora. Estou falando do filme Pânico 7. Esse clamoroso filme de terror clássico, muito clássico, quase 30 anos aí de existência das franquias de Pânico, desse aclamado clássico do terror, foi lançado na última quinta. E hoje estamos aqui para falar sobre ele, né? Eu acho que foi um bom filme. Vamos opinar, vamos criticar, vamos falar das principais partes, das principais situações. Então, se você não quer spoiler, não continue assistindo esse vídeo. Volte quando você assistir, por favor. E sem mais delongas, vamos nessa. Seguinte, pessoal, o filme foi muito bem feito, tá? Eu realmente gostei muito. Eu achei muito bom. Ele é um filme que vai seguindo a mesma dinâmica de todos os outros, então, tipo, ele não fugiu, assim, absurdamente do contexto original, né, do que a gente conhece, do clássico mesmo do filme. Só que eu achei que dessa vez o Ghostface, ele foi um pouquinho mais ousado. Ele foi bem mais inteligente e bem ousado. Ele se aproveitou muito da situação de medo da cidade no todo, né? O que ele fez? Ele começou a fazer algumas mortes para criar uma calamidade, para realmente assustar toda a cidade. E aí o que acontece quando saem as primeiras mortes? Automaticamente a polícia manda todo mundo ficar em lockdown, ou seja, toque de recolher, todo mundo dentro da sua casinha, quietinho, preso, trancado, com medo, morrendo de medo de botar a cabeça para fora da janela. E isso pro Ghostface é excelente, porque aí ele tem a cidade inteira à disposição dele. Tanto é que houveram muitos casos ali de perseguições na cidade, no céu aberto. E outra coisa, quando ele invade uma casa em específico, é mais difícil ainda ter algum socorro, porque tá todo mundo em casa, trancafiado, né, tentando já dormir, né, enclausurado no seu quarto. Então, assim, ninguém vai sair, não vai ter alguém passando na rua para você pedir socorro. Ele criou o clima na cidade totalmente propício para que ele pudesse agir da forma como ele bem entendesse. E nesse filme, claramente, houve um alvo em específico, né, que era atacar exatamente a filha da Sidney. Então, o que eu achei bacana do filme também é que ele tentou puxar muita coisa dos filmes mais clássicos, né? Ou seja, a filha da Sidney estava começando a ter comportamentos muito parecidos com o que ela teve no passado. E ela, inclusive, cometeu o mesmo erro que foi desconfiar do próprio namorado ser o Ghostface. E eles brincam com isso com a gente, porque às vezes eles davam a entender que ele podia ser um suspeito, quando na verdade ele nunca foi. Ele sempre aparecia logo depois do Ghostface, né? Então, eles faziam essa brincadeira exatamente para que eles fizeram com a gente desde o primeiro filme lá atrás, há quase 30 anos. E a gente caiu. Bom, eu caí, né? Não vou falar, não vou generalizar. No início do filme eu achei muito estranho. E aí eu falei, pô, lá no primeiro não foi. Agora quem sabe não seja, né? Assim, mas bem no comecinho só. Depois eu comecei a ver que tava forçado e aí eu falei, não, tá muito escancarado pra ser ele, né? Aí eu desisti dessa ideia. Outra coisa legal, eles colocaram muitos suspeitos, né? Então, tipo, eles conseguiram brincar com a nossa análise ali para que a gente pudesse ficar confuso sobre quem seria, né? No início, assim, depois de eu descartar completamente o namorado dela, mas depois eu comecei a desconfiar do, do diretor do teatro, né? Ele parecia ser um cara muito estranho, ele quase nunca aparecia. E o Pânico tem isso, né? Às vezes a gente fica ali. Ah, não, esse cara é o suspeito. Os caras que aparecem mais durante o filme, né? Não, esse aqui é suspeito. Não, a amiga dela é suspeita. Não é, aí às vezes é um cara que apareceu uma vez no filme. E foi o que aconteceu dessa vez de novo, só que não foi o cara do teatro, foi o cara do manicômio lá, onde eles foram visitar o Stu, né? Onde o Stu tava. E aí eles resgatam o Stu também, né? Que era o Ghostface do primeiro filme, o sobrevivente lá. E isso foi legal, cara, porque dá um pouquinho, né, eu esqueci o termo que se fala agora, né, mas aquele termo que fala da gente ver uma coisa que você relembra algo do passado, né,
Tá na ponta da minha língua, mas eu não tô lembrando. E, cara, eu fiquei muito animado com isso, né? Eu achei bem bacana mesmo. Eles retrataram muito esses filmes anteriores. Aí teve personagens dos filmes mais recentes, né? Que apareceram ali no 5 e no 6. Como dessa vez o alvo não era a Sidney em si, era a filha dela, saiu um pouco da Sidney, né? A Sidney virou um personagem secundário na história. Tudo bem que, no fim das contas, a lógica toda gira em torno dela ainda. Ela ainda é o centro das atenções ali. Só que pelo menos ela foi uma co-protagonista, né? A protagonista de fato era a filha dela, porque a filha dela era o alvo principal, né? Na verdade, o Ghostface queria machucar a filha dela para poder atingir ela. Então acaba que o filme todo é em torno da filha dela. Isso é legal. Tem uma personalidade bem legal, assim. Eu realmente acho que ela confrontava muito a mãe, né? Então você vê que a Sidney também tem problemas para ser mãe. Ela tem muita dificuldade de ter um relacionamento amigável com a filha. Às vezes ela era muito dura com a própria filha ali por conta de super protetorismo, né? E isso mostra que é um pouco do trauma que ela viveu também, né? A gente tem que lembrar que a Sidney é um ser humano e, tipo, pelo menos aí 4 dos 6 filmes anteriores aí, ela foi a vítima todo o tempo todo, era sempre ela ali, né? Então, chega um momento que você fica traumatizado, você fica, né? Que a sua cabeça fica zoada, mano. E é legal que eles mostraram esse lado, né? O lado humano da Sidney, com resquícios de tudo que ela sofreu em toda a história da franquia. E como que ela retrata aquele trauma em cima da filha dela. E em como a filha dela, né, obviamente não vai aceitar isso. É uma adolescente ali com a mãe em cima o tempo todo. Porém, as mortes em si eu achei bem legais. Eu achei bem criativas, né? Foram bem criativas e bem assim, você sente agonia, sabe? Você sente bastante agonia, né? Aquela morte da menina no teatro, quando você vê ela indo, aí ela vai voltando, ele já tá esperando com a faca, passa rasgando ela, sabe? Não é um negócio repentino, né? Tipo, ele demonstra como ele vai fazer, e você vê o negócio acontecer antes da hora, e você vê o momento certinho até a pessoa passar ali e acabar morrendo. E foi bem intrigante, assim, né? Foi bem interessante, né? E muita gente morreu, né, cara? Muita gente morreu, ele fez muita vítima. Ateou fogo em casa, pintaram o caramba ali, cara. Pintaram o caramba ali. Eu achei, assim, ele bem destemido, né? Ele não era mais escondido no escuro esperando o momento. Ele realmente tramou tudo e apareceu e não tava nem aí, cara. Ele só queria executar o plano dele, sabe? Isso foi legal. E um último detalhe, e aqui vai uma outra crítica pro filme negativa. Eu fui fazendo críticas positivas e negativas aqui, né, o tempo todo. Mas uma crítica negativa que eu tenho a fazer ao filme também foi que não o cara do manicômio, esse cara aí eu acho que era, tipo, muito difícil de você pensar nele. Eu acho que tiveram pessoas que pensaram, porque de fato ele é um cara que conhecia muito e teve muito contato com o Stu. Então, tipo assim, a chance do Stu ter influenciado esse cara é possível, é real, né? Mas como ele apareceu só uma vez no filme, antes dele ser revelado, é mais difícil de você lembrar ou ficar imaginando que era ele. Mas a outra, né, que era a vizinha da Sidney, no caso, né, que foi a Anna Camp, né? A Anna Camp é uma atriz muito boa. Eu conheci ela, o primeiro trabalho que eu vi dela, pelo menos que eu me lembre dela, né, foi no You, né? Aquela série da Netflix, que também é sobre serial killer. Mas dessa vez ela foi a vítima, que ela interpretou duas gêmeas e ela foi fantástica. É na última temporada, né, de You, que ela aparece, e ela foi fantástica, ela teve uma atuação espetacular. Então, tipo assim, eu vejo que ela é uma atriz que tá em ascendência, pegando aí filmes cada vez maiores, série, porra, tá, né, ficando cada vez mais famosa. Ela entra no filme como uma mera vizinha da Sidney. É só juntar, né? Falei, cara, e na hora que eu vi ela, eu falei, ela tem coisa. O filho dela, na verdade, que era muito esquisito. Mas eu falei, cara, ela não veio só pra ser a mãe do cara esquisito, que é vizinho da Sidney. Ela é uma atriz que tá em ascensão. Eles não deram um cachê pra ela só pra isso. Eu tenho certeza. E foi dito e feito. No fim das contas, ela era assassina. E ela matou o próprio filho. Eu falei, caramba. Ficou meio óbvio, né? Ficou meio óbvio. Mas assim, não tem muito o que fazer mesmo não, né, cara? Não tem muito o que fazer não. Se você quer contratar um
uma atriz para um filme e ela não é a protagonista vítima, ela vai ser a vilã, né? É normal, né? Completamente normal. Não tem o que fazer, porém ficou óbvio, né? É uma crítica meio que não muito crítica assim, porque não tinha muito o que fazer. Mas no geral eu achei muito bom, tá? Eu achei muito bom, não tem muita crítica negativa para fazer não. Eu acho que é um tipo de filme que todo mundo que é fã da franquia sabe que é assim que é feito. Eu acho que ele não saiu do prumo do negócio. Ficou muito bom e eu me diverti muito e eu recomendo muito que vocês assistam, que eu acho que ficou muito bom. E aí eu quero saber o que vocês acharam também. Comentem aí pra gente ver o que vocês acham. É muito legal saber a opinião, discutir e tudo mais. E aí a gente vai continuando a falar sobre isso daí. E aí fica aguardando o próximo lançamento de terror no cinema. Beleza? Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo. Um beijo e fui.